Fala, meus amigos, tudo certo? Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, atualizando. A minha ideia até era fazer 2 atualizações semanais. O detalhe é que a dupla Caju não está se movimentando tanto. Mas tem notícia, tem situação para a gente analisar e nós vamos trazer aqui junto do Matheus Maciel as principais informações que chegam, sempre com a força dos nossos parceiros Perico Auto Center. O melhor das películas 3M está na Perico. Chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Perico tem absolutamente tudo o que o seu carro precisa para ficar completo. Sinimbu 478 em Lourdes. Também a força da Cassol Autopeças, CDV credenciado pelo Detran. Compra o seu carro batido ou acidentado com pagamento à vista. Chama no WhatsApp 54 99979 9543. É novo por aqui? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar o like nesse vídeo. Depois da vinheta tem o nosso Momento Caju, atualizando tudo de Juventude e Caxias às vésperas do Campeonato Brasileiro. Tudo certo, Matheus Maciel? Tudo certo, Gilberto Júnior e quem nos acompanha aqui no canal Giba Narrador. Vamos começar atualizando as informações do Juventude. Afinal de contas, o Juventude está mais perto de estrear no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, não tem tido tantas novidades em relação a reforços. Teve uma confirmação de saída do Eric Farias essa semana, né? Isso aí, porque o brasileiro inicia no dia 29, no estádio Alfredo Jaconi contra o Vitória, ainda neste mês. Então, o Juventude também vai fazendo jogos. Ontem teve um coletivo no período da manhã com o Sub-20. Foram 3 tempos de 35 minutos. Tinha arbitragem lá. Então, Juventude, depois disso, tem jogos no dia 21 com Azures e dia 22 com o Criciúma no Jaconi com portões fechados a pedido da equipe catarinense. Mas ontem, o Fábio Matias, até na coletiva, após a coletiva, comentou que deu bastante carga durante a semana para os jogadores. Então, eu esperava também um cansaço durante o jogo, que seria normal, e ele acabou pegando o Sub-20, porque via que os jogadores ficariam mais à vontade, não teria aquele medo de perder, né? E daqui a pouco tu traz algum time, tem aquele medo de sofrer goleada, acaba tendo uma forma mais reativa de jogar, e ele queria, assim, um time do Sub-20 que quisesse ganhar. E deu para ver ontem o Sub-20 do Felipe Dias, bem treinado, né? Tem o Luciano Marreta agora como auxiliar, viu? Sub-20. E ontem, o Juventude iniciou o jogo com Marcão, Everton, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel como titular. Giraldo, Jadson e Giancarlos, Batalha, Enio e Talhari. Este é o time, então, o Batalha e o Enio como os extremas, no meio de campo um só, e foi o Giancarlos o escolhido, e na lateral esquerda iniciou o Alan Ruschel. O Gustavo tem uma lesão na coxa, por isso não inicia, ele é dúvida até para o início do Brasileirão. Pode ser que daqui a pouco jogue com o Criciúma, mas é dúvida. É o Juventude que venceu por 3-2, sofreu um gol aos 16, após um cruzamento, o Robertson da base, grandalhão, centroavante ganhando alto, fez o gol. O Juventude empatou aos 33 com o Jadson, teve um cruzamento do Batalha lado esquerdo, uma dividida no alto do goleiro Turato com o Talhari, o goleiro perdeu e aí a bola sobrou para o Jadson, que fez o gol. E naquele jogo estava concluindo bastante pro gol, chegando bastante na grande área. Pois antes, aos 28, teve um pênalti em cima do Talhari, o Batalha bateu forte, procurando o lado esquerdo, pegou muito embaixo da bola e isolou. Aos 37, teve o gol do Talhari, após um pênalti novamente, uma falta do Bernardo em cima do Jadson. Pênalti, quem cobrou foi o Talhari, batendo no canto esquerdo e fez o gol. Bom, no segundo tempo, também 35 minutos, o Lucas Fernandes fez o gol. Após o cruzamento que foi do lado esquerdo, o Lucas Fernandes aproveitou, estava ali na área e fez o gol. O Juventude conseguiu vencer no terceiro tempo com o gol do Luiz Henrique, o LH, o jovem. Após uma jogada em que o Kelvin inverte para o Peterson faz um passe atrás e aí tem o Kelvin dando uma cavadinha para o Luiz Henrique na área, que de voleio faz o gol.
essa vitória do Juventude, que teve o time do segundo tempo foi reserva, podemos dizer, tinha o Carrilho, e no terceiro time já mais jogadores da base. O Garcês participou da atividade. Ontem tivemos o Carrilho, então, jogando, como eu disse antes, o Marcos Paulo, cada vez mais como zagueiro, tá? Ele vai ser fixado como zagueiro, Marcos Paulo. Essa é a ideia do time do Juventude em relação a ele. O Carrilho tem a possibilidade até de deixar, então o Juventude procura dois centroavantes. A ideia é trazer dois. Um para ser o titular, um G1, e um outro, um jovem. Essa é a ideia. Mas está em busca de um titular, né? Para brigar ali com o Gilberto. E um volante, não é aquele volante para ser titular, mas para brigar pela titularidade. Esse é o foco até o momento. O técnico até comentou ontem que o Lelê não quer vir, então não vem. Né? Ele percebeu isso na entrevista. Ontem chamou a atenção rapidinho no jogo o LH, o jovem aí, garoto, ganhando oportunidade. Na verdade, ele renova muito por causa do Fábio. É um jogador que ia sobrar, o Fábio viu nele potencial, e o Fábio é um cara que observa muito o mercado com jovens. Hoje, jogadores aí de 27 anos, ele conhece a maioria, tá? De 27 para baixo do mercado, por causa de base. Ele rodou muito na base e ele conhece. Então, com isso, ele sempre está esperando algum outro jogador sobrar para... Sobrar não, mas que dá para fazer um investimento no mercado. Ele veio agora no LH, um atleta de 20 anos, que dá para sim o Juventude utilizar ele. E ontem, com personalidade, entrou no jogo. Peterson jogou bem. Peterson não perdeu nenhuma individualidade, foi para cima. Até o próprio Kelvin entrou bem, mas o Kelvin é aquele negócio, né? A gente sabe que o Kelvin, alguns jogos, ele acaba assumindo tanto, não tão protagonista. E do time titular, assim, o que deu para perceber mais? O Jadson, com aquele mesmo volume de sempre, Talhar brigando muito lá na frente. Até o Filipinho foi bem, que entrou no segundo tempo. Mas batalha, mostra a técnica. Então, aquilo que o torcedor já conhece, pouca coisa mudou. Mas tem jogos agora importantes. Como você disse, Gilberto, o Juventude perdeu um cara importante aí, com o Eric, né, vai dar em torno de 5 milhões, o Juventude tinha 80% dele. Tem o Garcês, já treinando, foi anunciado como novo reforço, procura jogador. Pode estar perto de adquirir o Enio, aí o Juventude tem o direito de compra, seria 50% para comprar esse atleta. Então, o Amazonas tem perto de 30%, o restante é do jogador. Então, pode ser que compre, mas comprando não quer dizer que ele vai seguir no estádio Alfredo Jaconi. Pode ser daqui a pouco para lucrar 3 vezes mais. Quem tem o direito de compra, se o Juventude quer comprar e tem o direito de compra, né? Ele tem, é igual do Edson Carioca. O Juventude tinha o direito de compra, o Azures foi lá, vendeu para o Goiás, só que depois o Azures teve que devolver o valor, a quantia para o Juventude. Inclusive devolveu, porque era o Juventude que tinha que decidir. Estava só negociando, enrolando para conseguir um valor melhor. Mas aí vendeu. É isso aí em relação ao Juventude. Não sei se tem alguma pergunta também. Não. Acho que foi bem resumido até em relação ao trabalho que foi feito ontem. O que a gente observa nessas questões de mercado é que muito possivelmente, a partir de amanhã, quando terminam a maioria dos estaduais, né, terminam hoje, amanhã é o day after, e aí abre essa janelinha que o pessoal costuma dizer, para que os jogadores que disputaram campeonatos estaduais sejam reposicionados no mercado. E aí eu imagino que tenhamos essas novidades em relação a reforços. A questão do Lelê especificamente, eu acho que o Lelê, se viesse para o Juventude, seria um bom reforço, desde que ele quisesse vir para o Juventude. Como ele não queria vir para o Juventude, eu acho que ele fez um favor ao clube dizer isso antes e não vir para Caxias do Sul para ficar incomodando só e tomando dinheiro. Não quer vir, está feliz no Rio de Janeiro, mesmo tendo um pouco aproveitamento no time do Fluminense, é um direito dele. A gente às vezes tem mania de dizer o que nós faríamos. O que nós faríamos não interessa. Interessa que o jogador não está a fim de vir, não vem e o Juventude olha para o mercado para trazer outra peça, e eu acho que sim, tem que ser alguém para ser titular, e não se trata apenas de entender que o Gilberto não dá conta, a questão é tu tem que ter 2 titulares, o Gilberto em muitos momentos não está à disposição,
em alguns momentos também não é a melhor alternativa. O Rony Carrillo, que está treinando, e já sabe que não é o jogador do interesse do Juventude, tanto é que estava na Inter de Limeira, e onde foi rebaixado, inclusive, né, para a divisão Série A2 do Campeonato Paulista, e não é o cara que vai resolver a vida do Juventude. Então é isso. O Eric Farias eu não entendo como uma perda, eu acho que ele foi um cara que ajudou o Juventude, mas era uma negociação que já se imaginava que ia ser feita no final do Campeonato Brasileiro, e ele ainda fez mais alguma coisa no Campeonato Gaúcho, ajudou o Juventude na campanha do Campeonato Gaúcho, e acho que vai ser feliz, vai ganhar um dinheiro fora do país, ajudou o Juventude no que poderia. Quando o Juventude caiu para o Maringá, foi dito pelo Almir Adami que muito possivelmente teria que vender algum jogador, e foi feita uma venda dentro do que já imaginava-se que aconteceria, como eu disse lá no passado, não foi feito, foi agora essa negociação. E eu, além de entender que não é uma perda para o Juventude, não é menosprezando o jogador, mas eu acho que o Juventude ganha a possibilidade de aumentar a régua, de elevar o nível do seu ataque. Acho que trouxe algumas peças interessantes, sim. O Batalha foi um bom reforço, o Enio parece ter sido um bom reforço, o Eric Farias, que terminou de titular no Juventude, ele terminou de titular como centroavante, enquanto atacante, embora tenha participado contra o Grêmio como atacante de lado até, com o retorno do Talhari, não é ali que ele ajudou de fato o Juventude, ele ajudou fazendo gol como centroavante, como homem de área, quando não tinha o Talhari, não tinha o Gilberto, e dentro dessa ideia, eu acho que ele não seria titular se permanecesse. Diga. Desculpa te corrigir, porque ontem tinha me falado que o Eric já estava no banco, já ia jogar ontem às 2 da manhã aqui no horário do Brasil. E adivinha, ele jogou e o que ele fez? Gol. Jogou ontem, já fez um gol, foi ao segundo tempo. Ele vai fazer mais gol. Ele vai estar bem, né? Vai. A régua é diferente do futebol brasileiro, acho que lá ele tem capacidade de fazer, mas aqui no Juventude ele não seria titular. Ele seria pouco como centroavante no Campeonato Brasileiro e menos ainda como atacante de lado. Um jogador que ele teve a sua contribuição, só que para a Série A o Juventude precisa mais do que o Eric Farias. Vamos virar a página, Caju. O Caxias também, imagino eu, esteja esperando esse final de janela para contratar, né? Porque até agora, neca de pitibiriba. E olha que foi dito já há algum tempo, me recordo quando teve o confronto do Caxias contra o Inter na fase semifinal do Gauchão, o presidente Roberto de Vargas falou, não só para nós, mas para colegas da capital, que já tinham 5 reforços acertados. Imagino eu, terminando os estaduais, eles vão ser anunciados? Ou estou errado? Olha, Gilberto, tá bem confuso isso, viu? Porque com fontes em relação ao Caxias, ninguém fala que tem algo encaminhado. Quando a gente sabe quando está bem encaminhado, acertado, já estariam pelo menos já ter ido no centenário, ter feito exames, né? Não é o que a gente sabe até o momento. Caxias procura aí atacantes de lado, centroavante, né? Não sabe muito bem o que vai ser do Helder, se vai continuar ou não, né? Até que vem com informação, Caxias às vezes se complica em relação à comunicação com os empresários. Vamos aguardar. O nome que é falado forte, que está dentro do orçamento do Caxias, já passou por aqui, é o Giovanni Gomes. Este é o que está próximo, sim, de ser anunciado. Esse, sim, esse a gente pode garantir. Agora, tem outros nomes, o Caxias, até comentei outro dia, tinha interesse do Hermel, tinha interesse em quem? O Andreu, jogador do Floresta lá, e esse atleta, até vou pegar mais aqui sobre ele, passou por Criciúma, Paraná, Figueirense, são atacantes, o Caxias tem interesse, tem esse interesse, tenta a negociação, mas depois acaba não fechando.
Mas a princípio só o Giovanni Gomes demais, né? Até tinha ideia de contratar goleiro, parece que não vai mais trazer, porque vendo o Emiliano e também o Zílio, já é um valor ali bom. O Caxias acha que o valor que paga nos dois é bom, não vou expor aqui, mas menos de 10, né? Então, com isso, ele acredita que não precisa trazer outro goleiro, porque daí iria até gastar mais. Então, o Caxias vai trabalhando muito com o financeiro e vai deixando as situações de contratações para depois, a forma que pode, né? A gente entende. Então, o que tem hoje do Caxias é preocupações em relação aos jogadores que têm lesões. Só que, claro, o Campeonato do Caxias vai começar lá na semana do dia 13, dia 12, dia 13. Então, do próximo mês, ainda tem tempo de recuperação, tem tempo de trazer jogadores, mas sabemos que o mercado já está se movimentando bastante, os times já estão conseguindo atrair jogadores. Eu acho que o mercado, por exemplo, que ele está falando do Juventude é um pouco diferente desse. O objetivo do Juventude é ter 30 jogadores ali. Pronto, por exemplo, ontem já perdeu o Dudu Vieira, foi para o Paysandu. Perdeu não, né? Ideia de negociar. Ganhou. Então, assim, as equipes já estão já num ponto em que o mercado abriu dia 10 e já estão já negociando. O Caxias preocupa, porque se fala em protagonismo, mas não está mostrando ainda o porquê desse protagonismo. A gente não viu dentro de campo e a gente não viu em relação a contratações que empolguem. A gente sabe que a maioria dos times já estão se esforçando, o Ipiranga recente trouxe o Marlone, mas é isso, Gilberto, não tenho como garantir, até alguns nomes a gente já viu, os colegas da Rádio Caxias, a gente vai indo atrás, mas não se confirma, não se confirma. O que se confirma, daqui a pouco tem também movimentação de atletas que podem sair, o Golas, que tinha até uma procura do Criciúma, de outras equipes, mas deve seguir, do Enes. O Enes tem um contrato de 2 anos. Mas o que eu sei é que a gente já estava movimentando para ver se achava outro time. Mas uma coisa que eu não entendo, cara, tem 2 anos de contrato. Mas deve seguir também. Então, são situações que a gente não está entendendo muito bem no Caxias, em relação a contratações e até atletas que podem deixar o clube. Tem a situação do Cuiabá, que você vai ter uma sondagem do Cuiabá, né? O Pedro Cuiabá, o Cuiabá, time da Série B do Brasileiro. E é isso sobre mercado do Caxias. Caxias ainda não oficializou ninguém. Só que assim, Gilberto, fala, por exemplo, o Juventude está de olho nas finais, jogadores da final. Sim. O Caxias, com todo respeito, é difícil tirar hoje atletas de final. Então, por isso que eu acho que já tinha que ter antecipado esses nomes, né? Por isso que preocupa um pouco. Mas sim, tem razão, até pela questão financeira, mas é que às vezes não é jogador da primeira linha, às vezes é a chamada xepa, né? Porque são atletas que jogam nos estaduais. Vou te dar um exemplo. Ontem tivemos o Avenida Brasil. Daqui a pouco vem um Kaique Cálito da vida. O São José, que a gente fala do Giovanni Gomes, jogou na sexta-feira. São jogadores de times que não foram bem, mas que a gente pode pensar boas atuações. O Giovanni Gomes, eu não sou contra a volta do Giovanni Gomes, para deixar claro. Eu sou contra se o Giovanni Gomes for o cara. Eu acho que ele hoje não é mais o cara, ele pode vir a ser até. Mas eu acho que o Caxias não pode ter só o Giovanni Gomes de centroavante. E com o Nescau, que vai parar ainda mais um bom tempo, e não se sabe se o Helder vai permanecer, e até acho que não é um problema se ele não permanecer, o Caxias tem que trazer 2 centroavantes. E aí eu acho até que o Giovanni Gomes pode ser um dos 2, mas precisa de mais, né? Eu falei do Kaique Cálito, uma sugestão, tá, de um jogador que eu acho que foi bem dentro de um time que não foi legal, mas ele participou bastante. O Matheus não sei o que, e até o Lousada falava seguidamente do jogador também do Avenida, tem um atacante de lado. São jogadores. E daqui a pouco tu vai no Campeonato Paulista e vai buscar algum jogador de time que vai se reformular para jogar a Série B do Brasileiro e pinta uma situação de ocasião. Agora,
dentro de uma ideia que o Caxias já tinha 4 a 5 jogadores contratados, me parece que seria utopia achar que todos esses jogadores que estariam contratados estão disputando final de campeonato. Acho que não, né? Acho que não. Então é nesse aspecto que eu acho que está meio letárgico o Caxias. Eu até acho que goleiro realmente não é problema. Acho que nesse quesito acerta o Caxias em olhar no aspecto financeiro. O Caxias tem um goleiro titular, Campeonato Brasileiro da Série C, ele é um jogo por semana normalmente, até não saiu a tabela desmembrada se vai ter um ou outro jogo no meio de semana, mas em Minas Gerais não tem. Então o desgaste não costuma ser dos maiores, com um goleiro tu costuma se dar bem, e se porventura esse goleiro vir a sofrer uma lesão, tem tempo de contratar outro. Então eu acho que nesse aspecto não tem que, de fato, gastar muito no goleiro, sendo que tem necessidades mais prementes no time titular, que eu acho que o Caxias tem que melhorar. Nas laterais, por exemplo, tem um jogador que, se não permanecer, não é problema. Ah, mas tem contrato? Não tem problema, vai ser feliz, o Caxias pode ser feliz com outro. Então é isso. O que eu me preocupo às vezes com o andamento das coisas no Caxias são até com situações que eu acho que não vão definir o futuro do Caxias, mas que dizem respeito a uma falta de organização interna que eu achei que estivesse num período mais avançado. Por exemplo, o Caxias está perdendo o Gustavo Vieira, que é o gerente, né, o cara que faz a logística das coisas. Eu acho que o Caxias não vai deixar de conquistar os seus objetivos pela saída de um gerente. Muito antes, pelo contrário, nós profissionais de qualquer área que estejamos atuando, nós não somos insubstituíveis. O Gustavo Vieira não é insubstituível. Mas eu fico me perguntando o porquê que o Caxias não segura um profissional que, em primeiro lugar, é torcedor do Caxias. O Gustavo Vieira, antes de se profissionalizar, ele era torcedor, interagia com a gente, tudo, e foi buscar qualificação, e hoje ele era uma mão na roda na logística do Caxias. Ao mesmo passo que eu acho que o Caxias não vai deixar de fazer o que tem que fazer, o Caxias vai contratar outra pessoa para o lugar dele, e o clube vai andar. Eu fico pensando se não é muita perda de tempo de tu ter que ir ao mercado, buscar outro profissional, esperar que o profissional conheça o clube, e tem que estar sempre direcionando as ações ao mercado para uma situação que de repente não precisaria. Agora, é direito também do clube não manter e do profissional querer crescer e ir para outro lugar. Mas eu me preocupo com essas questões, porque o Caxias, até onde a gente falava até pouco tempo, o Caxias dentro de campo tinha os seus problemas, até porque dentro de campo é uma concorrência constante com o mercado e com os demais clubes, mas internamente o Caxias estava azeitadinho. Aí começa a perder gente, e aí a gente vai observando uma desarmonia, se é que existe essa palavra, que não ajuda nesse período em que o Caxias tem que concentrar suas atenções todas para dentro das 4 linhas. Tá bom, Matheus? É isso aí, Gilberto Júnior. Vamos aguardar. O Caxias, o que preocupa é os jogadores que estão fora, né? Bem rapidinho. O Kelvin, o Gabriel Lima, o Roney, o Helder, o Nescau, o Vini Guedes, né? São bastante jogadores também. Isso aí. Então. Tem um mês ainda para começar o campeonato, né? O Caxias que recupere essa turma e esteja pronto para começar o Campeonato Brasileiro da Série C no mês que vem, porque o Caxias, com o período todo que teve entre o final do Gauchão e ainda vai ter até começar a Série C, se o Caxias começar brasileiro com o mesmo discurso de ter que se virar nos 30 porque está faltando jogador, aí vai ser incompetência e nada mais vai ser dito, porque o resumo vai ser claro. Caxias, no Gauchão, não tinha tempo de contratar, não sabia como é que ia fazer. Agora, para começar a Série C, eu tenho certeza que as coisas vão estar resolvidas. Se não tiverem, bom, aí, como diria Marcos Vaz, recolhe as cartas e dá tudo de novo. Abraço, Matheus. Valeu, Giba. Até mais. Valeu, Matheus Maciel, que está sempre comigo aqui nas lives, e também neste momento Caju atualizando as informações da dupla
de Caxias do Sul. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e cada vez que tivermos um vídeo ou transmissão ao vivo, você recebe a notificação aí no seu receptor. A todos um grande abraço, até a próxima!